E se o único jeito de se tornar o cavaleiro mais forte do mundo fosse morrer? Não uma vez, não duas, nem mesmo 100 vezes. E se toda vez que você morresse, espada atravessando seu pescoço, lança rasgando suas entranhas, pisoteado na lama, você acordasse na manhã daquele mesmo dia, e a única coisa que você carregasse da sua última vida fosse a memória muscular de como você morreu, sem sistema, sem habilidades cheat, sem despertar mágico que resolve tudo, só morte, e o eco desbotado de um golpe de espada que você melhorou um pouquinho antes de alguém te cortar ao meio. Esta é a história de Encred, um soldado de 30 anos com talento zero que lidera um esquadrão de lunáticos absolutos e que foi amaldiçoado com o presente mais cruel imaginável, a capacidade de morrer para sempre. Isto é, Eternally Regressing Night. E a comunidade Manhwa está chamando isso de Peak Fiction por uma razão muito simples. Este protagonista conquista cada grama de seu poder através do sofrimento. Vamos deixar claro quem Encred é, porque ele não é algum garoto de rosto fresco com potencial oculto, ele não é um adolescente que só precisa do momento certo para despertar. Encred tem 30 anos, ele empunha uma espada a vida adulta inteira, e ele é, por todas as medidas objetivas, medíocre. Não ruim, não sem esperança, apenas mediano. O tipo de mediano que, em um mundo de cavaleiros que canalizam aura através de suas lâminas e cortam aço, significa que você é essencialmente inútil. Seu título oficial é Cabo Líder do Esquadrão 444, 4ª Companhia, 4º Pelotão, 4º Esquadrão da Cyprus Division no Reino de Naulilia. E se isso soa impressionante, deixa eu explicar o que o Esquadrão 444 realmente é. É o Esquadrão dos Desajustados, a unidade dos encrenqueiros, o grupo de lunáticos absolutos que ninguém mais quer lidar. Todo líder de esquadrão anterior ou desistiu, ou foi transferido, ou foi expulso pelos próprios membros do esquadrão. E aqui está o que torna tudo ainda mais ridículo. Os soldados do esquadrão de Encred, eles são realmente habilidosos, individualmente são monstros. Cada um deles dominou uma arte marcial única ou técnica de combate que os torna lutadores genuinamente perigosos, mas também são completamente incontroláveis, brigam entre si constantemente, ignoram ordens, causam caos por onde passam. Encred de algum modo os mantém unidos, não pela força. Todos são melhores lutadores que ele, não pela autoridade. Eles não respeitam patente. Por algo mais, algo que nem os próprios membros do esquadrão conseguem explicar totalmente. Há uma piada recorrente na história. Os outros soldados da Cyprus Division dizem que Encred deve estar dormindo com a deusa da fortuna toda noite, porque não há outra explicação para como esse homem sem talento continua sobrevivendo a situações que deveriam matá-lo. Mas não é fortuna, é algo muito pior. Quando Encred era criança, um mercenário aposentado passou pela sua vila. Nada especial, apenas um velho espadachim de aluguel procurando um lugar para descansar. Mas Encred era fascinado por ele. Esse velho castigado, cheio de cicatrizes, que carregava uma lâmina e tinha histórias de uma dúzia de campos de batalha. Encred implorou ao mercenário que lhe ensinasse algo, qualquer coisa, sobre esgrima. O mercenário aceitou. Ele ensinou ao jovem Encred o básico. Postura, empunhadura, movimentação de pés, nada avançado. Apenas os fundamentos. E então ele disse algo que definiria o resto da vida de Encred. Você é um gênio. Aquelas palavras foram veneno, porque Encred não era um gênio. O mercenário estava apenas sendo gentil com um garoto de olhos brilhantes, mas aquelas palavras se alojaram no cérebro de Encred e nunca mais saíram. Tornaram-se um sonho, o sonho de se tornar um cavaleiro de verdade, alguém que pudesse canalizar aura e realizar feitos sobre-humanos em combate. Então Encred deixou sua vila. Tornou-se um mercenário ele mesmo, treinou, empunhou sua espada até as mãos sangrarem, dormiu menos, correu mais, se forçou mais do que qualquer um ao seu redor e bateu numa parede, não uma parede metafórica, um limite real, mensurável, que nenhuma quantidade de esforço conseguia romper. Seu corpo, seus músculos, seus reflexos, sua capacidade de aprender artes marciais era fundamentalmente inadequado. Ele perdeu um combate de treino para um prodígio de 12 anos, uma criança, e nem foi disputado. Outros soldados zombavam dele. Você quer viver pela espada com esse nível de habilidade? Alguns riam. Desiste logo, outros aconselhavam. Mas Encred não desistiu.
Ele seguiu em frente e subiu o mais alto que um homem sem talento conseguia subir, e acabou como líder de esquadrão da pior unidade da Cyprus Division. O sonho de virar cavaleiro, ainda vivo, só enterrado fundo, tão fundo que a maioria das pessoas presumia que ele tinha aceitado a realidade. Não tinha, ele só estava esperando algo mudar. A mudança vem em um campo de batalha. Naulilia está em guerra com o reino de Aspen e a Cyprus Division está sendo deslocada. É uma batalha real, milhares de soldados, lama e sangue e caos, e o Esquadrão 444 de Encred está bem no meio dela. Encred luta, ele luta do único jeito que sabe, com habilidade limitada, mas determinação absoluta. Ele empunha sua espada padrão com tudo o que tem, e então um soldado inimigo aparece, alguém usando uma técnica de estocada incomum que Encred nunca viu antes. A estocada é limpa, precisa e impossivelmente rápida. A lâmina atravessa o pescoço de Encred. Ele está morto antes de tocar o chão. E então ele acorda. Mesma cama, mesma manhã, mesma luz do sol pela janela do alojamento. Mesmos sons dos membros do seu esquadrão discutindo e causando o caos habitual. Encred se senta, ofegando, a mão voando para o pescoço, esperando uma ferida que não está lá. Sumiu. A lâmina, o sangue, a morte, tudo, como se nunca tivesse acontecido, mas a memória é perfeita, cada detalhe, o ângulo da estocada, a velocidade da lâmina, o instante exato em que seu corpo o traiu. Ele não entende o que está acontecendo. Acha que foi um sonho, diz a si mesmo para se acalmar, volta para o campo de batalha e aquele mesmo soldado inimigo o mata de novo com aquela mesma estocada incomum. Ele acorda, mesma manhã, ele morre de novo e de novo e de novo. O que foi dado a Encred é uma maldição, literalmente. Um amuleto misterioso se ligou a ele, concedendo ou infligindo a capacidade de regredir amanhã do dia em que ele morre. Toda vez que ele é morto, o dia é resetado. Ele acorda no mesmo ponto, com o mesmo corpo, os mesmos ferimentos que tinha antes do loop começar. Seus músculos não crescem entre os loops. Sua condição física não melhora. Sua resistência não aumenta. Mas suas memórias permanecem. Sua memória muscular permanece. E os instintos que ele desenvolve em combate, os reflexos treinados ao morrer dezenas, centenas de vezes para os mesmos ataques, esses também ficam. Há uma armadilha. Toda vez que Encred morre e o loop reseta, uma figura aparece, o barqueiro da Black River, um ser espectral que observa Encred com diversão e desprezo leve. A mensagem do barqueiro é simples: desista. Todos os outros que receberam essa maldição eventualmente desistiram. Eles experimentaram tanta morte, tanta dor, tanta repetição, que perderam a vontade de viver. Aceitaram a morte, pararam de lutar. É isso que a maldição foi projetada para fazer. Não tornar alguém mais forte, quebrá-lo. A resposta de Encred ao barqueiro, toda única vez, ele se levanta de novo. Na mente de Encred, os inimigos que o matam não são apenas oponentes, são paredes, obstáculos entre ele e o cavaleiro que ele quer se tornar. A primeira parede é o soldado inimigo com a técnica de estocada incomum, aquele que o matou naquele primeiro campo de batalha. Encred morre para esse homem dezenas de vezes. A cada loop, ele estuda a estocada, o ângulo, o timing, a movimentação de pés que a precede. Ele não consegue aprender por um manual. Não tem acesso a recursos de treinamento. Ele aprende do único jeito disponível para ele, morrendo pela técnica repetidamente até que seu corpo entenda instintivamente a mecânica exata do ataque. Mas aqui está o que torna Eternally Regressing Night diferente de toda outra história de regressão. Encred não aprende sozinho. Seu esquadrão, aqueles desajustados talentosos e disfuncionais, são na verdade especialistas em seus próprios estilos de combate e vinham segurando o jogo. Não por crueldade, mas porque Encred não conseguia aprender rápido o suficiente com eles. Seu corpo sem talento não conseguia absorver as técnicas deles, não importava quantas vezes elas fossem demonstradas. Mas agora, com repetições infinitas, com a capacidade de morrer e voltar e praticar a mesma técnica 100 vezes seguidas, os membros do esquadrão se tornam seus mestres. Um deles lhe ensina o coração da besta, uma técnica para cultivar uma mente calma e inabalável diante de perigo letal. Outro ensina chaves de articulação especializadas e luta agarrada. Outro compartilha a movimentação de pés que Encred adapta em sua própria técnica de espada única. Cada membro do esquadrão observa esse homem sem talento
pegar seus ensinamentos e lentamente, dolorosamente, incrementalmente, através de um processo que envolve morrer mais vezes do que qualquer um deles consegue imaginar, incorporá-los ao seu estilo de luta. Eles começam a chamar sua unidade de Madman Squad, não porque eles são loucos, embora sejam, mas porque o líder do esquadrão deles é o mais louco de todos. Um homem que entra em batalha sabendo que vai perder, morre, acorda e entra de volta com um golpe de espada um pouquinho melhor. E, eventualmente, depois de mortes que somam centenas para uma única parede, Encred ultrapassa sua primeira parede. Ele derrota o inimigo da técnica de estocada, não com poder esmagador, não com um movimento especial chamativo, com precisão nascida de assistir ao mesmo ataque e matá-lo tantas vezes que seu corpo aprendeu a contra-atacá-lo por pura repetição. Os outros soldados veem o resultado, veem Encred de pé sobre um inimigo habilidoso que deveria tê-lo matado, respirando pesado, coberto de lama e sangue, e veem o rosto dele, aquela expressão que ele faz quando supera uma parede, a que os membros do esquadrão conhecem bem demais, um sorriso maníaco. O sorriso de um homem que acabou de conquistar algo que deveria ter sido impossível. O olhar que faz até seus próprios soldados pensarem: esse cara é completamente insano. Aqui está o que a maioria das histórias de regressão não vai te mostrar. O custo. Centenas de mortes não apenas afiam seus reflexos, elas te mudam. O Encred, que entrou naquele primeiro campo de batalha, era um homem com um sonho, por mais irrealista que fosse. Um homem que se conectava com pessoas, que se importava com os ritmos normais da vida. O Encred, que emerge depois de centenas de loops, é algo diferente, não quebrado, não do jeito que o barqueiro espera, mas alterado. O peso de mortes infinitas se assenta atrás dos olhos dele. Ele se move diferente, fala menos. Os membros do esquadrão, as pessoas que melhor o conhecem, notam a mudança. Ele está mais focado, mais eficiente, menos interessado em qualquer coisa que não envolva ficar mais forte. Suas frases contam a história melhor do que eu consigo. Se você lutou com tudo de o que tinha na line e sobreviveu, aquela batalha se tornará seu maior trunfo. E mais revelador ainda, se eu tivesse vivido pelos padrões dos outros, teria desistido de tudo há muito tempo. A obra faz essa pergunta constantemente, sem nunca respondê-la definitivamente. O que Encred está fazendo é coragem, ou é um tipo diferente de loucura, o tipo que parece determinação por fora, mas é na verdade algo muito mais desesperado. Porque Encred não sabe como parar. Cada parede que ele supera revela outra parede atrás dela, um inimigo mais forte, uma situação mais perigosa, uma luta que exige ainda mais mortes para aprender. A regressão não tem botão de desligar. Enquanto Encred encontrar inimigos que podem matá-lo, e ele sempre encontrará, o loop continua. A única saída é em frente, através de cada parede, através de cada morte, até ele se tornar o cavaleiro que sempre sonhou ser, ou até a maldição finalmente quebrá-lo do jeito que quebrou todos os outros. E então tem o momento que faz a obra inteira valer cada página de sofrimento. Depois de paredes que lhe custaram centenas de vidas, depois de treinar com seu esquadrão por incontáveis loops, depois de empurrar seu corpo sem talento além de cada limite concebível pela pura força da repetição, Encred alcança um nível que ninguém acreditava que ele pudesse alcançar. Nem seu esquadrão, nem a Cyprus Division, nem o barqueiro. Ele não apenas sobrevive a batalhas, ele domina. Não com aura, ele ainda mal tem aura nenhuma, não com técnicas chamativas. Seu estilo é uma colcha de retalhos de habilidades aprendidas de uma dúzia de mestres diferentes através de 1000 mortes. Ele vence com algo mais difícil de definir. Os outros soldados da divisão chamam de sorte. Os membros do esquadrão dele, que o assistiram treinar e morrer e voltar e treinar de novo, chamam de outra coisa. Eles chamam de insanidade. E é o maior elogio, porque ver Encred lutar é ver um homem que já viu cada jeito possível em que uma batalha pode dar errado, que morreu para cada ângulo de ataque, que falhou em cada técnica e que entra em combate com o conhecimento acumulado de todas essas falhas comprimido em reflexos tão afiados que parecem sobrenaturais. Outros soldados veem os resultados e acham que ele é abençoado pela fortuna. O esquadrão sabe a verdade, sabe exatamente quantas vezes o capitão deles teve que morrer para conquistar cada um daqueles reflexos, e isso faz com que os sigam para qualquer lugar. É por isso que a comunidade manhwa inteira está chamando Eternally Regressing Night de Peak Fiction.
A obra pega o trope da regressão e arranca cada conforto, sem janela de sistema, sem cheat code, sem mentor gentil que lhe entrega o poder supremo, sem despertar repentino que pula o trabalho duro. Apenas um soldado sem talento de 30 anos, uma maldição que o faz morrer para sempre, um esquadrão de lunáticos que acredita nele, e a insanidade pura de continuar quando qualquer pessoa racional pararia. A pergunta não é se Ancred vai ficar mais forte. Você já viu que ele fica. A pergunta real é: quantas paredes ainda se erguem entre ele e o título de cavaleiro que ele perseguiu a vida inteira? E o que o barqueiro da Black River faz quando perceber que essa maldição, a projetada para quebrar pessoas, criou algo que nunca deveria ter criado? Um monstro, do tipo que você torce para vencer. Se você quer ver Ancred enfrentar sua parede mais perigosa até agora, a luta que Reddit está chamando de um dos maiores duelos da história de Manhua, se inscreva agora mesmo, porque a parte 2 está chegando. Quantas vezes você morreria de boa vontade para se tornar o mais forte? Me conta nos comentários.